Amor, paixão, vibração, inclusão, representatividade, majestade, resistência, revolução, sui generis. Somos a Cancha Santista e acreditamos que o torcedor alvinegro é fundamental na construção de um novo futuro para o Santos. Somos a casa de todos. Nós somos Santos Futebol Clube. Somos o reino do futebol. Somos a história. Olá, Nação Santista, o Cancha Santista está no ar. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast do Cancha Santista, hoje recebendo mais um convidado ilustre. Vamos abordar um tema bastante conceitual e bastante habitual também na história do Santos. Então, primeiramente, o Matheus, quero que você se apresente aí nesse novo episódio que nós faremos. Dale, rapaziada, mais uma vez aqui, Cancha Santista, estamos aí levando um conteúdo legal, espero que todos os nossos ouvintes estejam gostando. Reforço aí o pedido para que todos sigam as nossas redes sociais, Cancha Santista, tudo junto. Já dou boas-vindas ao nosso convidado, muito obrigado mesmo pela tua participação e bom, vamos dar espaço, hoje provavelmente nós vamos ter uma aula aqui com quem entende muito do assunto e é isso aí, seja bem-vindo e se apresente. Olá, meu nome é Caio Nascimento, sou jornalista, trabalho há algum tempo já nessa área, sou formado em jornalismo desde 2011, já cobri alguns times e dentre eles, especialmente o time que a gente vai abordar muito hoje, né? O time do coração, o Santos Futebol Clube. Já escrevi pro Portal Santista Roxo, já escrevi pro ESPN FC por um bom tempo também. Hoje eu tô no Futuri, né? A abordagem com relação ao futebol agora é mais ampla, não é apenas o Santos. Nas redes sociais, especificamente, eu falo sobre tudo, praticamente. Quando é o assunto hoje, os meus textos, né? Que se alguém lembra do meu nome, relaciona o meu nome com alguma coisa, é muito com relação a texto. Então, assim, eu sempre escrevi, como eu falei, no Portal Santista Roxo, fui pro ESPN FC. Agora eu tô escrevendo sobre futebol de base e futebol, digamos assim, jogadores jovens, vai. Existe uma questão muito pouco discutida hoje no futebol brasileiro, que até que idade você considera um jogador jovem? Na questão contratual, até 21 anos. Então é um assunto que a gente vai abordar bastante, porque eu imagino, né, que o Santos sempre foi, né, considerado um celeiro, então a nomenclatura é muito importante quando se fala de futebol. Então, mais uma vez, Caio César Nascimento, é um prazer estar aqui com vocês, Matheus, Guilherme, nessa nova empreitada. Parabéns pelo projeto, pela ideia de vocês. Obrigado, Caio, pela sua apresentação e reforço novamente o agradecimento por ter aceito o nosso convite e aceitar participar de um projeto com a ideia de aproximar o torcedor do clube. A nossa ideia é fazer realmente com que o torcedor se sinta acolhido e se aproxime cada vez mais do clube num todo, seja dentro das quatro linhas quanto fora das quatro linhas. E aqui especificamente teremos um tema de extrema importância e histórico dentro do nosso Santos. Então, o assunto de hoje que nós vamos abordar será a filosofia de jogo. Então, entre o principal assunto que todo mundo comenta quando fala em relação ao Santos é a questão do DNA ofensivo. Então, é mais ou menos isso que nós vamos abordar com o Caio, que é especialista no assunto. Então, o tema será a filosofia de jogo. Para começar esse debate, eu vou pedir para o Matheus fazer a primeira pergunta para o Caio, que ele tem uma pergunta já iniciando nesse tema. Caio, entra ano, sai ano, nós estamos falando em DNA ofensivo, principalmente na época das eleições, esse termo é ainda mais falado, em termos de promessas eleitoreiras, promessas essas que nunca são cumpridas, né? Eu, Matheus, eu não acredito que exista uma filosofia materializada, seja ela de qual forma for, de DNA ofensivo, né? Como um processo de formação, desenvolvimento de jogadores, integração entre categorias e profissional. Enfim, eu acho que assim, é mais um termo que é usado por realmente o Santos ter praticado durante muitos anos o futebol ofensivo, o time mais artilheiro do mundo e tudo mais, mas eu não acredito que é uma filosofia como é pregado, principalmente em uma época de eleições. O que você pensa a respeito disso? Uma boa pergunta, cara. Eu acho que assim, o termo, né, DNA ofensivo, ou falar que o time joga de maneira ofensiva, ela é muito ampla, tá? Então, assim, você pode falar basicamente qualquer time que joga com 3 atacantes, vamos lá, dá um exemplo chulo, tá? Ele joga de maneira ofensiva. Não quer dizer, literalmente, que um time que tem 3 atacantes, ele é ofensivo. Então, por isso que falar, meu time joga de maneira ofensiva, não é uma maneira correta de se julgar o seu estilo de jogo.
O que seria, então, mais apropriado, para uma equipe de futebol falar que tem um futebol vistoso, que tem um futebol ofensivo? Porque se você é vistoso, você também é ofensivo. Então, assim, é mais a filosofia de jogo. O que seria uma filosofia de jogo? Aí sim, é um conjunto de termos, de ideias e de maneiras. Como é que você faz a didática, entendeu? Como é que você ensina o seu jogador? Então não adianta você hoje falar que o seu time é ofensivo, sendo que, por exemplo, você não contrata um jogador pensando nisso. Ou o seu jogador que você tirou da base, né? Tirar não seria o ideal, mas um jogador que você pensou da base, ele às vezes ele não é ofensivo, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele não seja bom jogador. Então, assim, existem equipes que jogam com um atacante que é ofensivo, 2 atacantes ofensiva. Tem time que joga no famigerado, né, 3-5-2, que é um esquema que na cabeça hoje do brasileiro, se você fala para um torcedor, não, meu time vai jogar no 3-5-2, ele já vai achar que seu time é defensivo. Isso não quer dizer, literalmente, que ele é defensivo. O Tottenham, por exemplo, do Pochettino, ele jogava no 3-5-2. Você vai falar que o Tottenham era um time defensivo, que jogava por uma bola? Não. Então, assim, filosofia é uma coisa, jogar ofensiva, ou seja, ter uma mentalidade ofensiva, faz parte dessa filosofia. Então, não existe uma fórmula mágica. Existe trabalho, existe uma segmentação de ideias, de padrões, de didática e, além de tudo, formação. Não tem como você falar que seu time hoje é ofensivo da noite pro dia. Se o seu jogador, por exemplo, você não tem um jogador que tem o drible na sua base, ou se você tem um jogador que tem o drible, às vezes ele não tem uma finalização. Então, assim, é uma coisa que vem de baixo, tá? É uma coisa que é, primeiro, de dentro do clube. Se ela é de dentro do clube, ela vai começar lá embaixo, no sub-19, e vai até o seu time principal. No caso, quando a gente fala time principal, são os atletas que já estão há mais tempo na equipe titular. O conceito, né? A gente costuma falar muito da palavra conceito quando se adapta alguns termos para o futebol brasileiro. Equipe principal é uma coisa, né? Equipe reserva é outra. Quando você vai analisar um time de fora, especialmente, existem equipes principais, o time A e a equipe reserva. Quem gosta muito de futebol inglês vai entender esse raciocínio. A equipe reserva não significa que os caras são ruins ou que são os caras que não estão tendo oportunidade. É a equipe de transição. E é uma coisa que falta muito para um time de futebol hoje no Brasil. Quase nenhuma equipe brasileira, tirando os times do Sul que entenderam essa tendência muito rápida, perceberam que precisa ter uma equipe de transição para você ter uma filosofia. Então você precisa ter esses mínimos encaixes, entendeu? De filosofia, de conceito, para você, literalmente, no dia de eleição, poder falar, não, meu time vai jogar de tal maneira. Ou, no caso, meu time vai seguir tal filosofia. Adequando isso ao Santos é um negócio bem importante. A gente pega, por exemplo, quando alguém quer justificar, né, que o Santos tem um DNA ofensivo, vai citar o Pelé, vai citar o Pepe, vai citar os meninos da Vila, primeira edição, né, ou segunda edição, dependendo da maneira como você encara, com o Juari, o Pita, etc. Então, assim, você está citando o jogador, você não está citando o modelo, entendeu? E se você for falar de modelo, você vai pegar, por exemplo, o time do Santos, pegar um gancho, né? Teve a reprise do Santos na Libertadores, do título de 2011. Você falaria que aquele time era ofensivo? Seu centroavante marcou um gol apenas, né? O Zé Eduardo. O Elano não marcou nenhum gol. Então, assim, era um time cadenciado. E foi isso que deu o título ao Santos. Jogou de maneira cadenciada. Você vai falar que aquilo não tinha o DNA ofensivo? Não dá pra você falar que não, porque o Neymar marcou 6 gols, o time tinha o drible, o time tinha uma transição rápida. Então, assim, jogar ofensivamente ou ter um DNA ofensivo não é bastar falar que seu time vai fazer 60 gols e vai tomar 59. Isso daí não é jogar ofensivo, isso daí não é uma filosofia, isso é ser irresponsável. Ser responsável com uma filosofia de jogo, com uma ideia de jogo, é literalmente ter uma estética, mas uma estética que se justifique com base em trabalhos, como eu falei, segmentados, do sub-9 até o time profissional principal. E Caio, pegando esse gancho que a gente falou sobre principalmente a questão de pensar jogadores da base com essa mentalidade e tudo mais, hoje nós temos muito acesso à informação e faz com que o processo de seleção, de peneira, de testes fique cada vez mais amplo, cada vez mais concorrido entre clubes e atletas. Então todos os clubes de qualquer parte do mundo conseguem analisar e selecionar um jogador que prefere na posição ou função. Hoje, na categoria de base do Santos, a gente tem visto com bastante frequência inúmeras polêmicas, né? Acusações de abusos sexuais, jogadores que não conseguem se formar no ensino médio, salários atrasados, enfim. O que você acha que o Santos precisa fazer para ser diferente nessa postura na base? Como você acha que o Santos pode se portar para atrair jovens e deixar essa imagem de lado, imagem polêmica em relação à categoria de base? Bom, acho que primeiro o Santos tem que pensar profissionalmente na base. Uma maneira fria de se falar, é uma maneira amadora, né? Amadora só se você for ler na parte fria. A base ela precisa ser profissional. Então, assim, o Santos não tem uma base profissional.
o que o Santos tem, eu acho que esse é o grande diferencial do Santos para revelar tanto o jogador, para revelar Rodrigo, para revelar Neymar, para revelar Robinho, Diego e tantos outros, é que o Santos tem ótimos observadores. E isso o Santos pode se gabar. Eu sei porque eu já vi, eu sei porque eu conheço, então o Santos tem ótimos observadores. E isso porque já perdeu muito desses ótimos observadores ao longo do tempo para equipes que pagam e que tem um trabalho profissional que o Santos não faz. Você pode pegar, por exemplo, o Santos revela, não vou dizer que é uma quantidade proporcional boa, porque não é. Você pode ver que o Santos perde muito jogador bom, que saiu queimado, no momento completamente inoportuno. Então, assim, o mais recente é o Bambu, né? O Robson Bambu. Isso porque na base ele nem era, tipo, um dos jogadores principais. Mas ele também não foi preparado da maneira correta. Já vou chegar até na parte mais polêmica, que foi a pergunta dos casos de pedofilia. Mas, na parte fria, o Santos peca, e muito, porque ele apenas depende da qualidade dos observadores. Se você fala hoje para um garoto, tem uma peneira do Meninos da Vila, pode ser no Sergipe, por exemplo, um lugar bem afastado, ele vai querer ir. Porque, primeiro, o Santos tem uma marca. Segundo, todo mundo sabe que essa marca funciona. Terceiro, ele sabe que ele vai ter oportunidade. Só que, nesse meio, o Santos ele tem um grande problema de não ter bons treinadores, de não ter um acompanhamento psicológico correto e largar na mão de gente que você não conhece. Às vezes até conhece, mas vira os olhos, né? Como a gente costuma falar aqui no interior. Não olha na cara da pessoa. Porque se você olha, conhece a pessoa, você sabe que ele é um bandido ou não. E viver de favor é um absurdo. Até certo tempo atrás tinha um padeiro cuidando do Santos, depois um policial. Cadê os caras que fazem curso, sabe? Hoje em dia é muito fácil você conseguir um curso bom. Hoje em dia é muito fácil você correr atrás disso. A gente, felizmente, tem acesso a muita coisa. Só que quem tá organizando isso ou faz o organograma do clube, muitas vezes não liga. Por quê? Muitas vezes chegou lá, né, na posição de mandar, abrindo mão de certas coisas para entrar outras pessoas no seu grupo. E isso tem sido a tônica do Santos. Olha, não sei te dizer desde quando, mas há muito tempo. Algo que parece, recentemente, aos poucos está sendo mudado a maneira de selecionar essas pessoas. Muito pelo escândalo do caso de pedofilia, muito porque sabe que tinha gente, de conchavo com o outro. Então, assim, faz parte do jornalismo e, graças a Deus, tem jornalistas que cobram o Santos que se preocupam com isso. E muitas vezes eles são infantilmente e desonestamente atacados nas redes sociais. Esses caras, vocês têm, os santistas especialmente, têm que dar valor. Porque não é porque tá falando de uma coisa ruim que ele tá falando mal do Santos. É porque a porcaria do time tá fazendo coisa ruim. Então, assim, o torcedor também tem essa parcela. Ele tem que fiscalizar, ele tem que procurar, tem que saber quem que é o cara que tá no seu time. Entra no site, procura lá na guia, lá, o clube, ou literalmente o organismo do clube. Você vai ver o nome do cara. E se tiver não tiver o nome do cara lá, você tem que cobrar. Porque, querendo ou não, por mais que a realidade, né, do nosso país, essa triste realidade do nosso país, onde nem sempre uma pessoa capacitada, ela tá onde deveria estar, você ainda consegue achar gente capacitada. Só questão de perguntar para uma outra pessoa, ver como é que funciona num clube que você considera capacitado, aprende, cara. Então, assim, a partir do momento que você aprende, você traz pessoas boas e inteligentes pro seu meio, a chance de dar errado, ela sempre vai existir, mas ela vai ser bem diminuída. Legal, Caio, falando sobre a formação de atletas, quando a gente fala em formação de atletas, desenvolvimento e tudo mais, sempre vem em mente alguns clubes que são referências no futebol internacional. E o Santos, muito mais por uma questão de necessidade do que convicção e filosofia, também tem uma certa fama, mas assim, ainda fica muito atrás quando a gente tenta colocar na mesma balança Ajax, Barcelona, enfim. E Santos é muito desproporcional. Diante do contexto do clube, de tudo que nós já estamos falando, da sua última análise, e principalmente em termos administrativos e financeiros, como implementar um método de desenvolvimento de atletas que seja referência internacionalmente? Porque eu vejo que, assim, diante da nossa arrecadação anual, por exemplo, que é bem menor do que outros times, o Santos ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, investindo muito menos do que o Flamengo investiu, muito menos do que o Flamengo arrecadou. Então, diante disso tudo, como implementar, como ser diferente? E eu acho que é exatamente esse o escape que o Santos deveria usar justamente para, sabe assim, poder combater essa questão de arrecadação, patrocínio, enfim, porque hoje o Santos é um clube emergente, é um clube marginalizado, né? Enfim, o que você pensa? Olha, tem um velho ditado, né, que fala que a diferença entre o remédio e a droga é a quantidade, certo?
Eu acho que o Santos ele tem que se ligar muito nisso, ele tem que prestar muita atenção na questão da proporção. O que ele significa hoje para o mercado, o que ele significa hoje para o torcedor, o que ele significa hoje para a competição. Existe uma diferença muito grande entre mercado e competição. E óbvio, o torcedor, porque ele nunca vai se achar menor do que ele é. E ele tem razão em não se achar isso. O torcedor ele tem que continuar sendo passional. Mas assim, para você transformar o Santos hoje uma base de fato vencedora no sentido, eu digo, não conquistar apenas títulos, tá? Querer conquistar título na base é bom, mas não é a prioridade. Mas levar jogadores para a equipe principal em que faça com que você não gaste dinheiro à toa. Você citou, por exemplo, que o Santos arrecadou muito menos, mas proporcionalmente pensando no clube, o Santos arrecadou demais. Ele gastou demais. Ele não poderia ter gastado o que ele gastou, entendeu? Ah, mas teve que agradar, não sei o que. Fazer o quê? Paciência. Se você não sabia a situação, alguém ali mentiu, entendeu? Alguém ali errou. Então, foi o Sampaoli, foi o Pérez, não sei. Alguém errou ali. Porque você não pode gastar o que o Santos gastou, certo? Porque hoje a gente tá vendo a conta. E proporcionalmente ao Santos, aquilo ali foi um absurdo, que foi o que aconteceu. Então é um rombo absurdo que o Santos tem no cofre. Pra você estancar essa sangria, muitas vezes você tem que recorrer à base, porque é onde você gasta menos ou quase nada. Para você transformar essa sua base hoje em algo mais confiável, eu vou dar o exemplo de um time que, assim, vai parecer loucura, mas não é. É o Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb fica em Zagreb, claro, capital da Croácia, uma cidade de 800 mil pessoas. Uma das menores capitais europeias que existem. E o Dinamo Zagreb é o time que mais revela jogadores em ligas de primeiro mundo. Mais que o Ajax, mais que o Manchester, mais que o Barcelona, mais que todo mundo. E não é apenas jogadores, literalmente, da cidade de Zagreb. É de Zadar, onde nasceu o Modric, é de Salizeninsky, que é uma outra que fica perto de Zadar. Então, assim, são várias cidadezinhas pequenas. Mas por que eles vão pro Dinamo Zagreb e não vão pro Rádio Split, por exemplo? Ou pro Rijeka, ou pro Istra? São times que têm torcida. Eles vão pro Dinamo Zagreb porque eles sabem que lá eles vão aprender futebol. Então, assim, não basta apenas você revelar, você tem que ensinar futebol. Você cansa de ver jogadores revelados hoje no Santos que eles não têm o mínimo de noção tática, eles não têm até o mínimo de noção comportamental, entendeu? É normal para um jogador hoje subir e ficar nervoso, mas ficar sempre nervoso é um problema. É um traço da personalidade da pessoa que precisa ser cuidado, com carinho. O treinador ele precisa saber, a comissão técnica precisa saber, o departamento de futebol precisa saber. Então, o que acontece no Dinamo Zagreb, que eu acho que deveria de acontecer no Santos? Primeira coisa, todo investimento, todo arrecadamento tem que ser feito na base. Você pega a grana e bota na base, até você ficar tranquilo financeiramente. Um time que é estável financeiramente, ele não pode contratar jogador. Muito menos contratar jogador caro. Não, você não pode fazer isso. Independente se seu time é grande, independente se seu time tem tradição, independente se seu time conquistou 300 mil troféus no passado. Não pode fazer isso. Por quê? Aí você nunca vai fechar a conta. E uma hora você vai ter que fechar a sua base, porque é aí que você começa a cortar gastos. Nunca você vai cortar gastos no time principal. Eles sempre cortam na base. E é isso que o Santos faz. O Santos perde muito jogador por conta disso. Não tem como, às vezes falam, vai dar muito dinheiro pro garoto da base. Pô, às vezes você não tá dando tanto dinheiro pro garoto da base, porque você tá dando muito pro um perna de pau que tá no time principal. Então a primeira coisa que você tem que fazer, que esses times fazem, especialmente o Dinamo Zagreb, que tem que competir contra equipes maiores, é literalmente pegar um pouco da arrecadação que ele tem e jogar na base. Aí você contrata o melhor treinador que você puder ter na região, você contrata o melhor olheiro que você pode ter na região, você contrata o melhor observador dentro do clube, dentro da filosofia do clube que você pode ter, tendo uma base sólida, tendo jogadores que sobem de camada, até numa questão hierárquica e com confiança é importante, porque aí você pode fazer um time, com 60% de jogadores da base, 70% de jogadores da base, em que você gastou quase nada, e pensar um ou outro jogador do rival, ou às vezes até um jogador proeminente de outro mercado, sem gastar tanto e sem tanta pressão. Então, assim, a partir do momento que você não valoriza o seu produto, ou seja, a sua base, onde você não investe, o Santos, por exemplo, o CT do Santos para a base é pífio. Ele precisa melhorar esse CT, ele precisa dar um campo novo, precisa dar mais gente capacitada, psicólogo, assistente, alguém para conversar. Ele tem que valorizar o garoto. O garoto ele tem que gostar de estar ali, não apenas jogar futebol. Hoje não é isso. Não é isso que você convence, por exemplo, um Ângelo, que é um craque que o Santos tem na base, a ficar por muito tempo. Porque senão ele não vai chegar no último ano de contrato dele pedindo rios de dinheiro, igual a gente sempre vê o que aconteceu com o Caio Jorge, o que aconteceu com o Giovani, que acabou nem ficando no Santos, já foi pro Ajax. Então, assim, você evita perder jogadores nessa faixa de idade. Por exemplo, voltando a falar do Dinamo Zagreb, ele quase não perde jogadores para Manchester United, para o Manchester City,
pro Milan, ele não perde jogador nessa faixa etária. Ele consegue segurar o jogador até os 21 anos de idade dele, que é o, entre aspas, o último ano de juvenil que um atleta no futebol hoje tem, e depois com uns 22, até às vezes com 19, ele vende por 80 milhões de euros, sei lá, vende por uma grana incrível. Por quê? Ele sabia que isso ia acontecer. Então você tem que explicar o projeto, você tem que ter um projeto, você tem que começar, você tem que investir aonde você literalmente vai lucrar. O Santos não faz isso, infelizmente. Precisa, já era para ter feito isso antes. É por isso que o Atlético Paranaense hoje, por exemplo, é referência. Inclusive pega jogadores do Santos, né? Cansa de pegar jogador do Santos, do Cruzeiro. Você tem que se tornar um predador, entendeu? Com inteligência, claro, mas aonde você pode competir de fato com alguém. Obrigado, Caio, pela sua excelente análise e explicação. Acho que deixou tudo muito claro como que deveria ser seguido um modelo de base de sucesso, digamos assim. E o próprio Santos, né, sempre foi um espelho de base no Brasil e no mundo, em questão de revelar jogadores. Tem jogadores de expressão ou de um poder, um potencial muito grande dentro da categoria de base. Só que a gente vê constantemente que o Santos vem perdendo essa força, essa qualidade na categoria de base ao passar dos anos. Então, falta justamente a questão de investimento, falta dar atenção devida à base, falta profissionalizar a categoria de base, e no Santos nada disso funciona. Então, o enfraquecimento vai muito em conta disso. Tendo em vista essa crescente do mercado sul-americano, então hoje no Brasil a gente tem inúmeros jogadores sul-americanos, jovens também, no caso do Santos, o Soteldo é um exemplo disso. E o mercado sul-americano, principalmente jogadores do sub-20 e sub-17, tem se destacado demais, tem crescido bastante. Tendo em vista o potencial de mercado e hoje o que a categoria de base do Santos fornece, qual é o tamanho da gravidade do problema do Santos em relação à base na questão financeira e o que deveria ser feita justamente além dessa questão de investimento, mas visando um potencial econômico para o Santos voltar a ter sucesso com a sua categoria de base? Bom, acho que hoje, para você ter um atleta competitivo, numa categoria igual você citou, sub-17, por exemplo. Hoje é a geração 02, 03, né? São super atletas que o pessoal costuma falar quando vai analisar. O carro-chefe do Santos são justamente super atletas. Neymar, Rodrigo, o Robinho. O Robinho é até um caso interessante. O Robinho ele se tornou um super atleta depois. Não que ele não era taxado como um super atleta antes de 2002. Mas como ainda não existia aquela... nas redes sociais, não era tão fácil você apresentar um jogador com um hype tão grande naquela época. Então era mais fácil você trabalhar a cabeça do atleta, do moleque que estava subindo. Mas vamos pegar a partir do Neymar, O Neymar é um grande exemplo, porque todo mundo sabia em 2009 que o Neymar ia dar certo. Ou todo mundo já estava ansioso para ver o Neymar atuar com a camisa do Santos. Mas você pega, por exemplo, o Vitor Andrade. Ele era um jogador hypado também na base do Santos. Não deu certo. Rodou. Hoje a gente nem sabe onde ele vai parar. Mas é um jogador que literalmente fazia parte desses super atletas que a gente costuma falar quando vai analisar jogador. O jogador, quando ele bate 17 anos de idade, ele já sabe se ele vai ou não vai ser profissional. Ele sabe se ele tem chances grandes de se tornar uma estrela ou não. Então, aí voltando naquele assunto da pergunta anterior, você tem que investir forte para que ele chegue numa idade de semi-maturação, né? Porque com 17 anos de idade o corpo ainda muda, ainda mais um atleta, né? Que ele é exposto a lesão, tratamento hormonal, etc e tal, a massa física, né? Ela ainda está em desenvolvimento. Você tem que fazer ele chegar nessa faixa entre os 17 e os 21 anos de idade dele com confiança para crescer. Às vezes, a sensação que passa, se você analisa o Santos de uma maneira crítica, é de que ele só se importa com o super atleta. Ou seja, só importa com o extra classe, aquele jogador que ele sabe que vai dar certo, que ele sabe que ele vai arrecadar. O Rodrigo, por exemplo. Aí eu faço até uma comparação, o torcedor do Santos talvez vai ficar com raiva, porque eu vou defender o Yuri Alberto. Existem casos e casos. Você não pode subir os dois juntos porque você quer ter uma nova dupla, entendeu? Você sobe quem está preparado. Por mais que, por exemplo, o Yuri Alberto tenha muitos gols, tenha feito muitos gols na base, você tem que analisar por que ele fez tantos gols. Qual é o motivo dele ter sido tão bom na base? Aí você analisa, ele sempre teve um corpo avantajado com o garoto da idade dele. Ele sempre teve uma facilidade para bater com os dois pés com o garoto da idade dele. Mas isso na idade dele. Então quando você, por exemplo, pinça um garoto de 17, nem 17, né? Ele tava com 16 na época, junto com o Rodrigo. Você pinça um garoto com 16 anos de idade, não é taxado como esta classe, mas é taxado como um jogador muito bom e joga ele aos leões num time que tava com problemas na equipe principal já, a chance dele dar errado aumenta. Então você tem que pensar da seguinte maneira, o que eu acho que poderia corrigir esse erro além do fato de investir maior parte da arrecadação na base. É você ter um analista, tanto de mercado, o Santos tem, tá? Não tô julgando a qualidade de ninguém,
todo time hoje tem, mas também ter mais de um analista da própria base. O Santos tem, claro, mas é sempre bom ter mais. Por quê? Você precisa ter mais de uma opinião. Vou dar um exemplo de um guru hoje, no tratamento de base, no tratamento de contratação, que é o Luiz Campos, que está indo para o Tottenham. Ele fez um sucesso gigantesco com o Rennes, né, da França, o time do Cavalinho. É um time que, por exemplo, vendeu o PP para o Arsenal por 60 milhões. O PP é um bom jogador, mas você pagaria 60 milhões no PP? Não sei. Depende da sua necessidade. Então, assim, ele tem uma notoriedade muito grande para falar isso. E para dar certo, ele fala que você tem que minimizar o erro. E para minimizar um erro, você precisa ter mais de uma opinião sobre o mesmo assunto. Então, quando ele manda observar um jogador, por exemplo, na Venezuela, vou pegar o exemplo do Soteldo, manda observar um jogador na Venezuela. Pô, um olheiro voltou com um bom relatório. Falou, não, esse garoto é bom, pá. O que você faz? Você vai seguir só esse relatório? Não, ele manda um outro olheiro assistir o Soteldo, por exemplo, um jogador X, e ele vê a opinião desse cara. Nenhuma opinião sempre vai ser igual. E caso ela tenha a chance de bater, por exemplo, 3 olheiros, falar que, pô, esse cara é espetacular, então aí você tem certeza que esse cara é espetacular. Aí você vai lá ou contrata, né, se ele já é profissional, ou você conversa com o cara, apresenta o projeto, fala, não, aqui você tem a perspectiva, vou dar um contato pra você, você vai começar no time sub-19, mas em 2 anos você já vai ser integrado à equipe principal. Ou você faz um contrato com ele, não, nesse primeiro momento você vai jogar no time de sub-19, depois você vai começar a treinar no ano seguinte com a equipe profissional, e daqui a 1 ano, a partir desse ano que você está treinando, você vai virar titular, por exemplo. É a maneira como você conversa. Então, para você conseguir fazer essa conversa, ter esse poder de barganha, ter esse poder de convencimento com o atleta, você precisa ter uma base sólida em resultado, análise e feeling, né? Porque você tem que estar na cancha, né? Pegando um exemplo do nome do podcast. Você tem que ter o feeling da cancha, você tem que estar no estádio, você tem que ter mais de um cara lá olhando, para você minimizar o erro. Então, eu acho que hoje, e não é nem só para o Santos, tá? É para a maioria dos clubes brasileiros, é minimizar o erro, porque felizmente ainda a gente mora num país enorme em que as pessoas ainda gostam de jogar futebol. Tem muito garoto que ama jogar futebol porque às vezes só tem essa possibilidade na vida de jogar futebol. E o Santos ainda tem essa marca maravilhosa que é dos meninos da vida que vão encantar o mundo, porque vai ter um raio novo surgindo ali na ponta esquerda que consegue cortar para dentro e bater com o pé trocado, por exemplo, como é o caso do Rodrigo. Então, assim, esse é um caso importante. O Rodrigo, vou dar um exemplo, voltar a falar dele. Eu acho que o Rodrigo ele é um dos casos mais interessantes do Santos. Acho que talvez ele seja o caso que mais deu certo no Santos. Por que eu acho que ele é o caso que mais deu certo no Santos? O Rodrigo, por mais que ele tenha subido jovem para o time principal, ele subiu no momento certo. Porque ele já estava anos-luz na frente de todo mundo da categoria dele. Até da categoria superior a dele. Porque o Santos já testava ele. É aquela questão do feeling. Se ele tá indo bem no Sub-17, testa ele no Sub-19. Se ele continuou sendo, dominante no Sub-19, testa ele no Sub-23. Continuou sendo dominante no Sub-23, você tá perdendo tempo, tem 16 anos, bota esse moleque pra jogar. E foi o que aconteceu. A chance de dar errado era menor. Porque, primeiro, ele teve um treinador que entendeu muito bem ele, um treinador que orientou muito bem ele, e tem uma família muito boa. Então, assim, ele tava preparado. Independente do cara ter uma cabeça boa, independente do cara ter uma família boa, um treinador muito bom, ele precisa ter alguém ali olhando por ele. Então acho que isso falta muito, não só para o Santos, mas para os clubes brasileiros. Um cara que fica olhando tudo. Hoje eu acho que talvez essa seja a função do Renato, né? O Renato é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente considerável, tá? Ele é um cara que entende muito bem a circunstância, a situação. Eu tenho muita fé nele. Eu acho que esse vai ser o cara que pode ajudar a fazer essa transição de uma base sucateada, que é a base do Santos. Sucateada não digo porque tem jogadores ruins, estou falando a maneira como ela é tratada, porque depende desses extra classes, como eu falei, o Rodrigo, por exemplo. Mas tendo um cara que consegue entender o jogador, que vai lá, conversa com ele, às vezes ele tá escalado numa posição errada, ele vai e fala com o treinador dele, porque você não pode pedir para um atleta de 16 anos, 14 anos, falar com o treinador dele, professor, eu não tô gostando de jogar de atacante, bota eu de zagueiro. A gente cansa de ver isso, por exemplo, acontecer em Portugal. A base de estudo hoje, para um analista de futebol, tanto no profissional quanto na base, são os estudos portugueses. Os portugueses, eles são mestres nisso. Eles perceberam isso muito cedo, né? Porque Portugal é um país pequeno na Europa, então ele precisava competir de uma outra maneira, ou seja, pensar 2 casas na frente. Pensar no jogador do Sub-17, já imaginando ele no profissional. E com base nesse pensamento, o que eles falam? É literalmente, você tem que... você pode pegar um jogador que é ruim como centroavante, ele vira um ótimo volante. Você pode pegar um volante ruim, que vira um ótimo centroavante, Lewandowski. Ele foi dispensado do Zenit porque ele era ruim na posição dele. Qual que era a posição dele? Era ponta.
Hoje, você imagina o Lewandowski jogando de ponta? Não imagina. Ele foi virar centroavante do Borussia Dortmund. Então, assim, é um processo de conversa, é um processo de feeling, é uma espiral, que a gente tem que começar lá de baixo do observador que estava na peneira, lá em Palmas, por exemplo, literalmente longe de Santos, vendo o cara lá jogando, um garotinho de 8 anos de idade jogando, descalço ali, o Renato da vida, que vai fazer a observação dos jogadores, a transição do sub-17, ou do sub-15, pro sub-20, pro sub-23, e aí vai. Base não é fácil, cara. Base é paciência, visão e muito feeling. Caio, né, nessa questão de explorar o que é feito lá fora, e eu sempre digo que não basta você copiar, você precisa adaptar ao teu contexto. Além do Dinamo Zagreb que você citou, quais outros times que você vê em um contexto parecido com o Santos, uma região que não é tão populosa, enfim, tudo mais, que pode servir de referência para que ideias sejam vistas lá, sejam estudadas e aplicadas ao contexto do Santos? É uma pergunta difícil, até porque se você vai comparar, por exemplo, um time europeu, por mais que seja de uma cidade não tão populosa, ele ainda vai ter uma vantagem, né? Que é a condição financeira. Isso daí é essencial no futebol hoje, ter uma condição financeira estável. E quase nenhum time, não é ascando o Santos, né? Porque a gente tá falando dos problemas, do que deveria ser feito ou não. Mas quase nenhum time sul-americano tem essa condição. Mas tem os times sul-americanos que tentam, né? Mudar a sua condição, fazer um trabalho bem mais sério, um trabalho mais segmentado, um trabalho mais confiável, mais solidificado. Eu acho assim, eu sempre você, quem me conhece já de outros trabalhos, sabe que eu gosto muito do Ajax. É um time que eu sempre acompanho desde criança e tal. Por que eu gosto? Porque, primeiro, é aquilo que eu falei lá no meu início. É um time que ele não tá preocupado, não é que ele não tá preocupado, ele não fala em jogar, não, o Ajax tem um DNA ofensivo, não, o Ajax ele vai jogar de maneira ofensiva. O que é jogar de maneira ofensiva pro Ajax? É jogar com base no preceito. Qual que é o preceito, a filosofia do Ajax? Posse de bola. Segundo preceito do Ajax, jogador multifuncional. O que é um jogador multifuncional? É por exemplo, o De Ligt, que hoje tá na Juventus. Tá penando um pouco na Juventus, mas é porque ele tá numa situação diferente da dele. Mas o De Ligt, ele começou a carreira como atacante. E é aquilo que eu falei na pergunta anterior, ele começou como atacante. Depois ele foi recuado para volante. Aí ele começou a jogar muita bola como volante. Daí o que a gente geralmente pensa aqui no Brasil? Então volta ele para atacante. Não, você vai recuando. Você testa jogadores em várias funções. Até você ver que ele ficou mais natural. Ele não precisa ser um atacante trombador, por exemplo, como a gente gosta de falar. Não, todo time tem que ter um atacante trombador. Muitas vezes a gente até faz aquela comparação até injusta com alguns atacantes trombadores da Europa, por exemplo. Ultimamente a gente não vendo muito essa comparação com o Haaland. O Haaland, ele não é um atacante trombador. Ele não é técnico, mas ele não é trombador, pô. É um cara que ele entende o jogo, ele lê o jogo. Por quê? No começo da carreira dele lá na Noruega, ele chegou a jogar de volante. Ele chegou a jogar de ponta. Mas ele é muito alto pra jogar de ponta. E daí? O Gullit, por exemplo, ele era muito alto, mas jogava de ponta também, às vezes no AZ, quando ele começou a carreira dele. Então, assim, é questão de você treinar. E o que o Ajax faz, que eu acho que isso é essencial, eu acho que até combina um pouco com o Santos. É diferente, mas combina, a maneira de pensar. É você ensinar o seu garoto lá embaixo, tem uma cartilha do clube, entendeu? Eles têm isso lá no Ajax. Ensina o que é o Ajax pra ele. Fala quem foi o Cruyff, fala quem foi o Bergkamp, fala pra ele quem foi o Sneijder, fala pra ele quem foi o Van der Vaart. Então, assim, ele vai entender se baseando em quem deu certo, entendeu? E teve muita gente que deu certo. Hoje é difícil para um Ajax segurar o Frenkie de Jong por muito tempo, porque não tem dinheiro. Não é que não tem dinheiro, é um time rico hoje. Mas, assim, o glamour de jogar em Barcelona é muito maior. Ali todo mundo vai ver ele. Mas ele ficou até por um tempo muito grande no clube. Ele foi titular do Ajax por 3 temporadas. Então, assim, é muita coisa. E não é um cara que começou na base do Ajax, de fato. O Ajax achou ele no Willem II, que é um time hoje de primeiro escalão na Holanda, mas não é um time grande. Não é nem um time intermediário, mas estava lá jogando muito bem. Então, assim, observou, viu o potencial nele, trouxe pro clube, o que fez? Ensinou para ele o que é o Ajax. É você saber criar em qualquer espaço do campo. Ou seja, você pode ser um zagueiro, mas tem que saber criar lá na frente. Porque uma hora você vai estar no ataque, entendeu? Uma hora você vai ter que, por exemplo, seu time tá perdendo de 1-0, você precisa do empate, tá acabando o jogo. Você vai ficar dando chutão pra frente? O Ajax não deu chutão pra frente, chegou numa semifinal de Champions League. Por quê? Porque o Frenkie de Jong pegava a bola lá atrás com o Onana,
driblava todo mundo ou tocava para alguém, fazer um passe lateral certo e chegava. Assim, é um processo, tudo faz parte de uma adaptação. Então você tem que ensinar primeiro pro garoto que tá lá, começando a sua carreira, o que é o seu clube. Você tem que ter uma cartilha, não adianta, você tem que explicar pra ele, todo mundo sabe quem foi o Pelé, mas você sabe como é que o Pelé jogava? Você sabe por que o Pelé era bom nisso? Você sabe por que o Pelé era bom naquilo? Não precisa comparar com o Pelé. Vamos pegar, por exemplo, o Felipe Anderson. Muito santista tem raiva dele porque não deu certo no Santos, vai ficar bom depois. Não, ele era mal utilizado. Mas pega o Felipe Anderson, por exemplo. Ele é um dos poucos jogadores hoje que você bota ele em qualquer função do último terço, que ele vai bem. Ele é bom na ponta esquerda, ele é bom na ponta direita, ele é bom armando centralizado, ele pode jogar de segundo atacante, ele pode jogar de falso 9. Como é que ele aprendeu isso? No Santos não foi, infelizmente, porque o Muricy escalava ele como lateral. Mas assim, ele aprendeu lá fora, no futebol italiano. Porque você tem que saber jogar em mais de uma função. No Dinamo Zagreb, todo jogador tem que saber jogar com os dois pés. Não adianta. Você sempre vai ter o seu pé forte, mas você tem que saber dominar uma bola com o pé oposto, ou, entre aspas, o pé fraco. Então você tem que criar uma cartilha. Falar pra ele, você vai saber criar jogada, se você mesmo sendo centroavante, você vai saber criar uma jogada na defesa. Se você é lateral, você vai saber criar uma jogada no ataque. E isso o Ajax faz, ele, entre aspas, obriga o jogador. Tanto que ele não é um clube predador na base, que a gente costuma falar. Ele é um clube literalmente formador. Ele pega o garoto com 6 anos de idade, dá espaço criativo para ele. Um jovem com 5 não, né? Mas com 8 anos de idade, até os 11, ele não vai querer saber de tática. E você também não tem que ficar enfiando tática nele. Mas aos poucos você vai modelando ele. Dá liberdade, mas dá aquela segurada. Fala pra ele, toca pro companheiro aqui do lado. Às vezes o passe é melhor do que uma finalização. Então você vai explicando, você vai falando pra ele. E, claro, tendo um case de sucesso. Porque você nunca vai vender um produto pra uma pessoa sendo que ele nunca foi testado e garantido. E, no caso, para a realidade do Ajax, é uma coisa garantida. Ele sabe que a chance dele ser campeão lá na frente é grande, a chance dele ser vendido para um Barcelona é grande, mas para ele chegar até esse caminho, ele precisa seguir uma cartilha, uma maneira de se portar tanto dentro quanto fora de campo. Seguindo um pouco nesse assunto de que você deu o exemplo do Ajax, né? Você já tinha dado o exemplo do Dinamo Zagreb. Seguindo nessa questão de filosofia, de identidade com o clube e tudo mais, o Matheus tem 2 perguntas para você, né, Matheus? Uma sobre essa questão justamente de identidade do clube e uma questão que você até deu o exemplo, né, do De Jong, na saída dele do Ajax para o Barcelona. O Matheus tem 2 perguntas sobre esses 2 pontos para você. Caio, a gente vê, principalmente em questão dessa cartilha e também do contexto, vou pegar aqui o Bilbao, por exemplo, que tem uma identidade muito forte com o seu povo, com a sua cidade, a própria região, enfim. E hoje a gente vê que em Santos, na Baixada Santista, se tem assim uma infiltração, digamos, de outros clubes e isso acaba culminando naturalmente no crescimento de outras torcidas e influencia em diversos aspectos do clube, principalmente em termos de identidade. Tem uma fala sua no The Pitch Invaders do Futuri, episódio 128, salvo engano, sobre o Ajax. Você fala que Amsterdã respira o clube, vive o clube e vice-versa. Em termos, por exemplo, de presença no estádio, na Vila Belmiro, enfim, nessa identidade da cidade de Santos com o clube, o que você pensa, né? O que falta para o Santos para que a Baixada Santista respire o clube? Como criar essa identidade, sabe, nas novas gerações, cativar um pouco essa questão da torcida ser presente no estádio, enfim. É uma boa pergunta, cara. Confesso que já até me perguntaram isso algumas vezes e ter uma resposta 100% para esse caso específico do Santos é complicado. Até porque uma coisa que eu sempre bato e aprendi muito com o tempo é que a cultura de um local ela vai interferir totalmente no sucesso dela. E não estou falando de revisionismo histórico, nem nada. Isso daí é um assunto muito perigoso, é um assunto que tem que ser feito por uma pessoa com uma mentalidade intelectual extremamente elevada, não qualquer um. Porque às vezes você vai poder acabar fazendo um revisionismo histórico negativo e vai falar uma besteira gigantesca. O que acontece com o Santos, a meu ver, o que eu acho? Por que o Santos, no sentido que você me deu, de que o Santos não tem a Baixada Santista não tem tanto o apelo que deveria de ter? Primeiro que eu acho que a gente não tem como falar que, fulano de tal, que ele tem que torcer pro time da cidade dele, ou que ele tem que torcer pro time da região dele. É difícil você falar isso pra ele, porque assim, até em Amsterdã você vai achar alguém que não torce pro Ajax.
nascido, um amsterdanês, né? Um cara nascido lá, às vezes ele pode odiar o Ajax justamente por estar convivendo ou por conhecer o Ajax, às vezes até demais, entendeu? Às vezes não vai querer torcer pro time, vai querer torcer pro AZ, que é de Alkmaar, que fica na grande região ali, de Amsterdã. Então você tem que pegar como é que os times que não têm ou não teriam esse apoio, ou não teriam motivos para ter apoio, mas acabam tendo. Por exemplo, o Bilbao é um grande exemplo. É você ligar a sua história à história de uma outra coisa. Ligar a história do Santos somente à Baixada Santista vai limitar o Santos, certo? E a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, ele depende muito, o torcedor ele precisa ver o time dele vencer pra querer continuar torcendo pro time dele. Eu cansei de ver, eu sou santista muito por conta do Giovani, né? E assim, o que me fez ser santista foi ver o Giovani lutando pelo Santos, sabe? Eu sabia que aquele time de 95 era ruim. Ruim é uma palavra pesada, mas era um time nota 6. Mas com o Giovani, o Santos virava nota 8, 8,5. Porque, primeiro, o Giovani, ele dava a vida dele. E era o cara 10, o camisa 10, o craque do time. Então você precisa ter aquela referência. O Santos, ele tem trocentas mil referências. O Santos tem o maior campeão da história do futebol, que foi o Zito. Eu acho que o Santos ele explora muito mal. O marketing do Santos é bom. Só que eu acho que falta o clube acreditar no marketing do Santos. Porque você vê, por exemplo, a campanha da camisa do Santos, da camisa preta do Santos. Foi uma das campanhas mais bonitas que eu vi no futebol brasileiro. Não foi uma das primeiras campanhas que o Santos fez. Foi no futebol brasileiro. O Santos ele tem uma identidade. O Mano Brown ele tocou muito nessa assunto, especialmente na campanha publicitária do Santos para divulgar essa maravilhosa camisa preta do Santos. É óbvio, o Santos é um time extremamente popular, deveria ser extremamente popular, mas às vezes o Santos ele não percebe que ele é um clube popular. Popular não quer dizer que o Santos vai ter 30 mil torcedores no Brasil. Popular é atingir as pessoas que pensam socialmente igual a você. O Santos é um time que teve... Os principais ídolos do Santos são negros, são pretos, né? Porque você não pode tratar ele literalmente diferente. Então, assim, ele acerta a camada mais popular, a camada correta, entendeu? Então, ali, o Santos, às vezes, ele se desprende disso. E essa campanha, eu achei que o Santos ia dar prosseguimento nisso e acabou não dando. Tem que ser mais fiel a isso. Quem escolhe torcer pro Santos, ele vai se apegar nos ídolos. Ele vai pegar no Pelé, ele vai pegar no Edu, ele vai pegar até em quem não foi jogador, mas, por exemplo, é um embaixador, entre aspas, da cultura santista, apesar de não ter nascido na Baixada Santista, que é o Mano Brown. Ele é um exemplo perfeito do que é um santista. Um cara batalhador, um cara inteligente, um cara socialmente correto, um cara com uma mentalidade social enorme. Você pega o Emicida, por exemplo, é um cara inteligentíssimo, um cara que é santista, ele fala as coisas certas, ele entende. Eu acho que o Santos é uma questão muito mais de sentimento. Você tem que ver o time jogar, você tem que ver o time bater de frente. Então, assim, só o fato do Santos existir, só do Santos ter sido atrelado, a sua história ter sido atrelado a camadas mais populares, deveria ser um motivo de alegria. Só que como a gente vive numa sociedade onde o Brasil, por exemplo, você pega uma pessoa, às vezes ela nem se vê pertencente a um grupo, apesar de ser claramente pertencente a esse grupo, onde apenas o vencedor conta a história, aí fica difícil, entendeu? Então, assim, poderia, claro, gradualmente, jogando na torcida, explicando, não, ter posicionamentos mais firmes, ter posicionamentos mais condizentes com a sua história, porque, querendo ou não, o Santos ele sempre foi um time outsider, né? Um time que, na década de 30, ninguém queria torcer pro Santos. Na década de 80, ninguém queria torcer pro Santos, mas ele ainda estava lá. Então ele tem que se apegar a isso. A torcida do Bilbao, ela é muito assim. O Bilbao, ele segue muito essa racionalidade. Me fugiu o nome dele, eu lembro só do primeiro nome, o Iñaki. Ele é um excelente jogador. Iñaki Williams, isso, fugiu o sobrenome dele. Iñaki Williams, ele não nasceu em Bilbao. A família dele não é de Bilbao. Ele nasceu em Gana, mas a família dele virou bilbalesca, né? Ela virou torcedora do Bilbao. E ele virou um torcedor do Bilbao. E ele virou um jogador do Bilbao. Então, assim, é a questão de sentimento, a questão de saber aonde você pertence. E isso é muito participado pelo clube. O clube ele tem que mostrar pro torcedor. Porque se não tiver o interesse do outro lado, como é que você vai tomar parte desse partido, entendeu? Querendo ou não, a vida é assim, cara. Você tem que abrir para outra pessoa te entender. Você tem que se mostrar. Caso contrário, ninguém vai querer te conhecer. E Caio, seguindo muito nessa linha de identidade que a gente acabou de comentar e também misturando um pouco com a questão de filosofia de jogo que nós comentamos no começo, o Santos tem dificuldade em encontrar uma identidade, uma filosofia de jogo para trabalhar e ter como sua, né, de uma vez por todas e seguir nesse projeto.
A gente teve recentemente o Santos com o Sampaoli tendo uma filosofia de jogo específica, mas em contrapartida, com a saída dele, o Santos sondou outros técnicos com estilos completamente diferentes. Então foi o caso do Gesualdo, que o Santos trouxe o Gesualdo muito por conta da referência que teve o Jorge Jesus aqui no Brasil, né, em questão de portugueses e tudo mais, mas também cogitou técnicos como, por exemplo, o Luchescu, mas as filosofias de jogo são totalmente diferentes. Muito em função disso, o Santos acabou não seguindo uma linha de filosofia de jogo, e sim apenas pelo fato de serem estrangeiros. Você vê hoje no Santos um trabalho pensado na filosofia e identidade do clube e dos profissionais que eles estão sondando para seguir esse trabalho? Olha, Guilherme, eu até acho que tem, só que às vezes nem sempre a ordem parte deles, entendeu? Eles estão ali apenas para guiar. Quem toma a decisão é o presidente, quem toma a decisão é o dirigente de futebol. Então, assim, eu acho que às vezes o torcedor ele não entende como é que funciona o organograma de um clube. Você pode, às vezes, ter um excelente scout, mas seu time contrata um cara que nunca vai dar certo, um cara ruim. Mas às vezes não foi nem por culpa do scout, cara. Às vezes o cara lá avisou que ele é assim, assado, ele joga assim, assado, ele tem esses problemas, mas o presidente botou na cabeça... O Pérez. O Pérez é um cara invasivo, todo mundo sabe. Se ele botou na cabeça que ele quer esse cara, ele vai contratar esse cara, de qualquer jeito. Entendeu? Então, assim, às vezes não é o momento, às vezes não é o cara certo, e às vezes o seu time sabe que tem um cara melhor e acaba não contratando por capricho, de alguém que tá acima dele. Então, eu acho que, assim, o clube faz pouco uso do departamento de inteligência, porque o departamento de inteligência tá ali, ele tenta, a gente sabe que tenta, e muitas vezes quem toma uma decisão muitas vezes não, nunca o departamento de inteligência ele toma uma decisão. Então tem que confiar, né, no trabalho de quem tá lá. Tem que capacitar ainda mais, tem que dar mais ferramentas, porque é aquilo que eu estava falando. Hoje um time de futebol ele tem que pensar no erro, ele tem que pensar na capacidade de minimizar o erro. O Barcelona ali erra direto. O Barcelona ele cansa de perder jogador na base, depois ele volta e compra. Ou seja, ele acaba gastando dinheiro com um jogador que ele tinha formado. Um exemplo disso, recentemente, é o Takefusa Kubo. Ele saiu da base do Barcelona, ele foi pro Real Madrid. Mas você não garante que daqui a pouco, vamos dizer, o Kubo ele não deu certo no Real Madrid, o Barcelona vai lá e vai querer contratar. O Dani Olmo, por exemplo, era da base do Barcelona. O Barcelona não quis, ou teve um problema lá, ele foi pro Dinamo Zagreb, e do Dinamo Zagreb ele foi pro Leipzig. Então, assim, você não tem como ter certeza que um cara vai dar certo, você tem que minimizar esse erro. Time grande erra, time milionário erra, um time como o Santos ele vai errar. Então, assim, basta você saber o tamanho do erro que vai ser, que você vai ter lá na frente. Então, assim, em termos de jogo, o que eu sempre vejo no Santos, e aí é um problema, é você botar um cara que deveria apenas confiar no trabalho de gente capacitada, mas não, esse cara ele toma a decisão em cima do que foi feito por uma equipe de inteligência. O fato de, por exemplo, o Santos ter pensado em Abel Braga e ter trazido Sampaoli, pra mim, foi um choque. E pra mim, depois que o Sampaoli não ficou, eu fiquei mais em choque ainda. Você nunca sabe o que vai vir. E você falar, não, trouxemos o Gesualdo porque ele joga de maneira ofensiva, ele joga com 3 atacantes. Eu não esqueço, o Pérez ele falou isso. Trouxemos o Gesualdo porque ele joga de maneira ofensiva, joga no 4-3-3. Ele volta a falar aquilo que eu disse antes. Um 4-3-3, o esquema tático não diz que o seu time vai ser ofensivo. Ele não diz que o seu time vai ser defensivo também. É apenas um esquema. O que importa é a maneira como você faz, a sua filosofia, como você chega até ela. E o Santos não tem isso. O Santos acha que, não, se você fizer 5-4, tá bom. Não era melhor você fazer 5-0 do que 5-4? 5-4 você vai pensar que o seu time é irresponsável, entendeu? E não é legal isso, cara. Eu não acho assim. Eu, como santista, fanático que sou, eu acho que é bom fazer 5, claro, mas, tomar 4 é muito. Muita gente gosta de citar, por exemplo, o Bielsa, né? Como um exemplo de futebol ofensivo, futebol expressivo, mas o principal motivo e o fato de tanta gente beber da água do Bielsa é que ele sabe montar uma defesa muito boa. E como é que você monta o Bielsa não toma muito gol. Os times do Bielsa geralmente não tomam muito gol. Ou ele ganha, ou ele empata. Pra perder, ele perde de pouco também. Aí você vai falar, mas o Bielsa ele joga futebol bonito. Tá, quem tem a bola sofre menos. E por tabela, sofre menos gols. Então, assim, se você tiver uma defesa segura, você vai atacar melhor. Se você tem um ataque que ajuda a defesa, você vai defender melhor. E isso a gente não vê muito no Santos. O Sampaoli ele tentou fazer isso. Demorou para ele fazer isso. Ele testou tantos jogadores, perdeu jogadores, pediu para contratar jogadores. Por exemplo, o caso do Uribe é um caso até interessante. Ele pediu, o Uribe, se você for analisar ele no México, você vai falar, ele pode dar certo no Santos.
Mas pro Sampaoli, que queria outra coisa dele, acabou não dando certo. Então, assim, choque, entendeu? Você não tem aquela certeza, você não tem aquele embasamento como deveria de ter. Então, até você ter um processo, até você ter uma dinâmica, leva tempo. O trabalho do Sampaoli era para ser agora, 2020. Acabou dando certo em 2019, porque o nosso futebol é pífio. O nível de futebol jogado no Brasil é pífio, é fraco. Tanto que pro Flamengo mudar a chavinha no meio de uma competição foi fácil. Claro, você vai falar, não, tem dinheiro, etc e tal. Mas, pô, imagina, um time que tinha dinheiro e tava com um treinador ruim, não tava dando certo. Então, assim, é muito questão de maneira, de didática, você saber, você ter um plano. Eu ainda falando do Sampaoli, ele é um cara que ele tem um manual. Todas as equipes dele que ele chega, jogam daquela maneira. Você vai ter casos de sucesso, casos de insucesso. Insucesso não quer dizer que foi um fracasso. Por exemplo, Sevilha não foi um fracasso, mas não foi um sucesso. Mas jogou de uma maneira, até de certa forma, convincente em algum tempo. Os primeiros trabalhos dele, especialmente no Equador, não deram certo. Entendeu? Então, assim, é um manual que precisa ser adequado ao seu clube. E eu acho que pelo fato de ver, o cara tá livre no mercado, ele ficou famoso porque o time dele era ofensivo, ele ficou famoso porque ele bebeu da água do Bielsa, que o Santos tentou trazer lá no começo da década, não deu certo. Eu fico imaginando o Bielsa no Santos, quando tentaram trazer ele. Ele ia chegar aqui e ia ver, pô, eu quero testar esse moleque aqui em outra posição. Iam bater nele, iam mandar, não, quem que você pensa que é? Você é argentino, não sei o quê. Então a cultura ainda precisa mudar muito aqui, entendeu? Eu acho que você tem que confiar mais na ciência. A ciência no futebol, ela é vital. O jogo jogado é outra coisa. O jogo jogado, ele é imponderável, como diria o Eduardo Galeano, mestre. Não tem como você, na hora do jogo, tentar aplicar a ciência 100%. Mas, antes do jogo, você pode. E você tem que lançar a mão disso. Hoje você tem inúmeras ferramentas. Você tem o Analytics, você tem o Y-Scout, você tem 300.000 programas que podem te ajudar a ver jogos que você nunca ia imaginar que você ia poder ver antes. Ou conhecer treinadores que você jamais ia pensar em conhecer antes. Então, assim, hoje um time não tem desculpa para tomar decisões em preceitos pré-concebidos, em coisas pré-concebidas. Falar, não, ele joga de maneira ofensiva. Por que ele joga de maneira ofensiva? Não, ele joga de maneira defensiva. Por que ele joga de maneira defensiva? O Simeone é defensivo. Não, ele não é defensivo. Ele tem uma postura diferente. Falar que o Guardiola é sempre ofensivo. Não, o time dele defende bem. Como é que você pode falar que ele não é ofensivo? Então, assim, eu acho que isso até serve para dar uma aliviada no Gesualdo. Você não pode falar que um cara que teve o sucesso que ele teve num cenário muito mais competitivo, que ele é ruim. O problema é o contexto em que inseriram ele, entendeu? Ou, literalmente, você entendia o seu contexto para trazer alguém. Eu acho que é esse que é o problema. O contexto no Santos nem sempre é considerado. O contexto no Santos nem sempre é bem analisado. Tem gente muito boa lá dentro, eu sei disso. Então tem que confiar mais. O mais engraçado é que o Caio tá antecipando várias das nossas perguntas, né? Mas vamos lá, Caio, nessa questão de scout, analytics e tudo mais, comparado aos outros times e a maneira como isso é utilizado, você até citou os times do Sul, né? Vou aproveitar e citar 3 nominalmente, Grêmio, Atlético Paranaense e o Inter, que demonstram ao menos que encontraram um caminho para usar os dados para desenvolver os seus jogadores e tudo mais. Como que tá o Santos hoje se comparado a esses times? E aí eu quero pedir para você fazer 2 avaliações, tá? A primeira em termos de como isso é explorado, de como essas ferramentas são exploradas no clube, e também uma comparação entre os profissionais que estão no Santos trabalhando, desenvolvendo esses jogadores. Nós passamos por uma reformulação no final do ano passado com o Autuori, que foi trazido para dar essa cara e tudo mais, e aí brigou com o Pérez, como todo mundo briga com o Pérez, porque o Pérez é o certo, todo mundo tá errado, né? E, enfim, como você compara esses profissionais do Santos com esses clubes que eu citei, algum outro, caso você queira fazer alguma menção, enfim, como que nós estamos nesse cenário? O Santos, eu acho que assim, o Santos tem capacidade, tem gente capacitada, mas o que eu vejo literalmente é muita interferência externa. O Santos é um time que qualquer um dá palpite, entendeu? Então, assim, qualquer um até soa pejorativo, mas, pô, você tem que confiar nos seus, entendeu? Se você não confia nos seus, como é que você vai seguir? Eu sei que o Santos tem caras bons, eu sei que teve gente que não quis continuar no Santos justamente pela interferência externa de muita gente. Você leva em consideração, por exemplo, você pega o comitê de gestão do Santos, esse negócio é um grande serviço pro Santos. Por quê? Você vai ter que levar em consideração que um cara que é vendedor de automóveis querendo dar pitaco no trabalho do cara que assistiu Envigado e Jaguares Leones da Colômbia, 3 horas da manhã, ele tava anotando lá o nome lá, nossa, se Jason Guzmán,
joga muita bola. Daí o cara apresenta o nome lá numa reunião e fala, pô, Jason Guzmán? Não é nem com J, é com Y. Como é que não vou trazer esse cara. O Soteldo, por exemplo, é um grandíssimo exemplo. Você acha que se não fosse o São Paulo pedir, bater o pé para trazer o Soteldo, o Santos ia trazer? Não ia trazer. Porque, primeiro, vai ter algum torcedor influente, vai ter algum dirigente influente que vai falar, pô, vai trazer um cara de 1,60m. Já teve o caso que não deu certo, o Vladimir Hernandes, não sei o quê, que saiu do Santos e agora tá jogando muita bola de novo, agora no Atlético Nacional. Então, assim, sabe, falta confiar nos caras, falta confiar e dar mais ferramentas. Volto a falar, trabalhar com futebol é difícil, é complicado, são vários fatores que fazem você errar. Então, volto a falar, você tem que minimizar esse erro. E para você minimizar o erro, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. E quanto mais gente você tiver, melhor. Se eu não me engano, até 2 anos atrás, o Corinthians era o time que mais tinha profissionais na área, trabalhando literalmente com scouting. Scouting de jogo, no caso, são 3 fases, né? O pré-jogo, durante o jogo e o pós-jogo, que é o scout técnico. O scout de campo, digamos assim, que você sai para ver jogador, era mais gente ainda. Hoje já não é tanto, porque o time tá devendo até as cuecas, né? E tá cortando aonde? No scout. Tá fazendo o processo errado. O Santos cansou de fazer esse processo errado. Aqui no estado de São Paulo hoje, quem tá pegando, digamos, esse chapéu de ser o time melhor é o Palmeiras. Por mais que não seja um time que tem uma tradição tão grande assim de aproveitar jogador da base, apesar da academia, né, do sucesso há 50 anos atrás, é um time que, se você for parar pra pensar, é um time que ganha títulos, revela jogadores pra fora e vende. Por exemplo, o Fernando, hoje, no caso, né, o Fernandinho foi revelado no Palmeiras. Não é um nome tão falado, tão famoso, foi vendido, tá fazendo sucesso lá na Ucrânia, fez 2 gols no final de semana pelo Shakhtar. Então, assim, é um caso de sucesso, tá dando dinheiro, tá fazendo renda. É a abordagem que você tem. Às vezes você pode ter uma base que é literalmente para subsistência, outra para gerar lucro. Você tem que escolher um dos 2 caminhos. O Santos é para gerar lucro. E também um pouco de subsistência, né? Para você ganhar título, gerar lucro e vender o cara. Pá. Tá, isso acontece. Mas, para você chegar nesse caminho, você tem que fazer, por exemplo, o que o Atlético Paranaense fez. O Atlético, você pode xingar o Petralha de várias coisas devidamente, com certeza. Mas é um cara que ele tá antenado. Querendo ou não, ele tá antenado com o que tem de mais moderno. E ele bate no peito, ele defende esses caras. Por que o Atlético ele não erra? Por que o Atlético ele foi esperto e veio pegar o Cittadini no Santos e vai vender ele bem? O Cittadini, a torcida do Santos não gosta dele, mas era um cara que, querendo ou não, jogava bem. Ele jogou bem com o Dorival, ele jogou bem em outros momentos. Só que ele já tinha uma peixa. Até você tirar essa peixa é difícil. É o que acontece com o Rossetto no próprio Atlético Paranaense. Era um cara que jogava bem num momento ruim do time, então ele pegou a peixa de ruim, hoje não joga mais. Acontece. Casos errados acabam dando certo em outro time. Mas é um time que se baseia em número, se baseia em análise quantitativa e qualitativa. Trouxe gente importante, gente que acompanha. Às vezes você não tem um cara, por exemplo, que ele fez 50 cursinhos do Chelsea, do Barcelona, ficou 1 ano em Valência, etc e tal. Ele pega o cara que ele sabe, o cara que cuida do departamento de scout, viu que esse cara assiste, acompanha. Pô, às vezes é melhor você trazer um cara que tá antenado sobre a situação atual do que você, às vezes, trazer um acadêmico, entendeu? Nem sempre o acadêmico dá certo. O Santos teve um acadêmico muito bom e não deu certo, que foi o Sandro Orlandoni. Ele foi scout por muito tempo do Arsenal, um cara de sucesso, um cara extremamente inteligente, mas que no contexto do Santos não se aplicou. Por quê? Porque um viés de pensamento do Santos era diferente do dele. Então, assim, nem sempre um cara acadêmico, por um momento, é o momento certo. Não queria aplicar o passo a passo, né, que ele já tinha em mente ou ele planejava fazer. Então, assim, tem que partir primeiro do cabeça, do presidente. Ele tem que entender que não é ele que é o expert da situação. Não é ele o cara que manja tudo. Quem manja é quem ele tá pagando, né? Na realidade, para fazer esse trabalho. E nisso eu vejo essa ruptura. Não é só do Pérez, tá? O Modesto era assim também, o Odílio era assim também, o Marcelo Teixeira era assim também. Geralmente quem assume a presidência do Santos acho que é dono da Baixada Santista, né? Porque o Santos, querendo ou não, também é o reino da Baixada Santista, né? O time, o Santos, é como se fosse dono da Baixada Santista. Então o cara que dirige o Santos como presidente, ele acha que ele é o rei de tudo. Mas isso não vai dar certo, cara. Nunca deu certo na história do Santos. Você teve algum presidente que teve um diálogo aberto com análise de desempenho, com a parte de inteligência do clube? Não, sempre teve uma ruptura. Porque você nunca viu o Santos fazer, literalmente por conta própria, um movimento tipo como foi o do Soteldo. O movimento do Soteldo não foi porque o Santos quis. Foi imposição da comissão técnica do Sampaoli. Daí você vai falar, não, ele errou também. Claro, erra, mas aí que entra aquela parte. O presidente tem que ouvir quem tá ali dentro do clube. Quem tá ali há muito tempo, quem tá ali naquela salinha pequenininha lá do ar-condicionado, que era onde ficavam os coitados dos analistas do Santos. Você tem que ouvir aqueles caras, porque é eles que assistem os campeonatos. Afinal, você paga eles pra ver.
não é? Então você não tá fazendo jus ao pagamento dos coitados ali. Então tem que confiar. Acho que você tem que confiar muito na base, você tem que confiar muito na base de trabalho, mas você, claro, tem que aliar isso a uma figura tão imponente que geralmente é o presidente do clube. Então, por isso que eu acho que tá dando muito certo no Atlético Paranaense e tende a dar mais certo ainda, porque o Atlético Paranaense é um time com pensamento europeu no mercado sul-americano. É por isso que, por exemplo, o Tajeres, né, na Argentina, dá certo. É um time cuja média de idade é de 23 anos de idade e nem todos os jogadores do Tajeres foram formados na cancha, na canteira do Tajeres. Por exemplo, o Emmanuel Reynoso, que o Corinthians tentou contratar no passado, foi revelado no Tajeres. Só que o Emmanuel Reynoso, ele era do Boca. Adivinha para onde ele foi parar depois? No Boca. Ou seja, o Boca não soube aproveitar ele. Igual o Santos não soube aproveitar o Bambu, não soube aproveitar o Cittadini, foram pro Atlético. Então, assim, você tendo um corpo de inteligência, até de certa forma numeroso, porque o número, nesse caso, aumenta a sua capacidade de armazenar dados, de cobrir o mapa, né? Que a gente costuma falar. Ou seja, você tem um cara que pode estar no Espírito Santo, outro cara que está lá em Roraima e um outro cara que está vendo um campeonato simultâneo, sei lá, em Chuí, por exemplo. E você consegue armazenar isso tudo, porque você tem gente espalhada por aí. Não sei se vocês têm esse costume de assistir jogo sub-20, sub-17. Você pode ver, ou poderia, né, se da pandemia, em 2019, por exemplo, você ia ver um Santos e Água Santa, lá em Água Santa, né, em Diadema, uma brincadeira aí, meio sem graça, mas vai ver o Santos contra o Água Santa lá em Diadema. Você ia ver muita gente. Você não ia ver torcedor, mas você ia ver muito olheiro. Você ia ver 2 do Atlético Paranaense, 1 do Grêmio, você ia ver 1 do Inter. E você pega esses caras que geralmente eles revelam, nem sempre são nascidos no Rio Grande do Sul. É o exemplo que eu dei, por exemplo, do Dinamo Zagreb. Eles pegam a base, né, a escola de sucesso do Dinamo Zagreb, que é literalmente espalhar seus olheiros por todo o canto. Claro, sempre dá uma parcela, uma porcentagem de preferência para quem é da cidade, porque você precisa ter essa conexão com a cidade, caso contrário você não consegue crescer. Mas você tem que, a partir de uma certa idade, por exemplo, depois dos 15 anos, dos 16 anos, você vai procurar jogador que você ainda não viu na sua cidade, em outra cidade, e dar uma oportunidade para ele, porque é isso que vai movimentar a sua roda. É uma coisa que o Santos deveria de pensar. Tirar esse ruído, né, que é entre as decisões que são tomadas de uma maneira geral, por uma decisão que muitas vezes é taxada como geral, mas não, ela é uma decisão individual, que não foi baseada num trabalho, né, de inteligência. Legal, Caio. Bom, pra gente encerrar, eu quero que, se você puder, eu já li na tua coluna do Futuri, né, mas nem todo mundo tem acesso, mas eu quero que, você deixe aí alguns nomes pro futuro do Santos e que você também faça uma consideração geral, abordando aí as eleições que vão acontecer no final do ano, enfim, todo o contexto que a gente está vivendo, mas uma consideração final geral para a torcida, para o pessoal que vai nos ouvir e que certamente vai começar a acompanhar o seu trabalho. Bom, Matheus, vou juntar tudo num discurso só. Até pra quem for ouvir, não fala, o cara torce pro time, só reclama e tal. Eu acho importante hoje a gente entender, eu repito muito essa palavra, mas é entender o nosso contexto. Isso não quer dizer a nossa história, tá? O contexto não é história só, ou ele vai ser sempre o significado da sua história. Mas para você crescer, você tem que entender a sua situação. Eu acho que o torcedor ele precisa ser muito, muito, muito paciente, mas ao mesmo tempo ele tem que cobrar muito mesmo. Porque se você não cobrar, vai acontecer o que está acontecendo. Entra presidente, sai presidente, a história é a mesma, né? O Santos sempre devendo, o Santos sempre tendo que vender o jogador. Pensar em vender o Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros, meu Deus, que absurdo. Mas é o que o Santos pode, precisa. Ou já está pensando no dinheiro que poderia vir de uma suposta venda do Soteldo, mas você nem sabe se vão vir atrás dele. E o presidente já está tentando vender, entendeu? Assim, se desvaloriza o jogador. Então, para não chegar numa situação dessa, acho que o torcedor tem que se inteirar demais sobre o que acontece nos meandros do clube. Não precisa nem ser apenas na parte tática e técnica do time, cara. Às vezes isso daí é o menor dos problemas de um clube de futebol hoje. São as pessoas que trabalham lá dentro, ou as decisões que são tomadas. O Santos precisa ser, já falaram, né, recentemente que o Santos é um clube transparente. Até pode ser, cara, mas em outros detalhes nem tanto. Por exemplo, como eu sempre cito, como é que uma decisão individual tem mais peso do que uma decisão coletiva e informada, sabe? Então, assim, criticar o clube não quer dizer que é algo ruim. Isso quer dizer que alguém se importa. Se alguém critica com base em algum estudo, uma comparação, uma crítica construtiva, ela é sempre bem-vinda, entendeu? Caso contrário, a gente vai ficar cego, vai achar que o passado sempre vai salvar o clube. A gente já tem exemplos recentes de que não é bem assim.
pra falar que nem tudo é espinho no Santos, né, fazer o inverso, tem rosas no Santos, eu volto a citar, o Santista ele tem que ter noção de que tem muita gente boa lá dentro, mas que nem sempre tem o poder de decisão que deveria de ter ou são levados a sério. É o que faz muita gente que trabalha no Santos sair de lá e para outros lugares onde ele vai ser bem quisto. Então, assim, valorize esses caras, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, até para servir de chamariz para quem quiser ver essa coluna que eu falei sobre os meninos da Vila, que ainda é a melhor marca. O Santos ainda tem esse favor, né? O Santos tem a melhor marca do futebol brasileiro, que é o Meninos da Vila, ou seja, os garotos, você chega garoto, você vai aprender futebol, você vai ter oportunidade, você vai ser vendido, você vai estar num palco gigante da Europa depois. Precisa sempre ser bom, não adianta. Quem tem uma marca boa tem que estar à altura da sua marca, caso contrário ela vai sumir com o tempo. Quais são esses jogadores que eu adoro, acompanho, muita gente que acompanha a base, gosta? Pra mim, eu acho que o jogador mais completo, o jogador mais interessante pro Santos, até pensando em termos profissionais, é o Marcos Leonardo. Alguns já conhecem, que acompanharam o desempenho dele num time desorganizado, pra ser gentil, que foi o time da Copinha. Ele é um jogador que é difícil você achar hoje. Por quê? Eu até falo porque eu lembro do Marcos Leonardo, ele é da cidade, ele não é da cidade, mas ele cresceu jogando aqui em Taubaté, de onde eu sou. Ele cresceu jogando no Meninos da Vila aqui. É a segunda franquia do Santos que mais rende jogadores, né, para equipe profissional. Ele começou com meia, ele virou ponta, depois ele foi atacante. E hoje ele é um camisa 9, só que você vai falar, pô, ele é um trombador? Não, cara. Ele é técnico, ele sabe criar jogada, ele sabe ser o jogador que um centroavante que atrapalha o zagueiro, então ele é completo. O que torna um atacante completo é a capacidade de criar jogada pra ele mesmo, entendeu? Não é aquele cara que vai depender de um Paulo Henrique Ganso chegando nele, vai depender de um Felipe Anderson chegando nele, não vai depender de um Cittadini chegando nele. Tô falando dois, né? Só de jogador camisa 10 da base recente do Santos. Então, assim, é um cara que conseguiu criar jogadas por conta própria. Outro jogador que eu valorizo muito, acho que tem um potencial gigante, até num tópico que a gente tava falando agora, do Lucas Veríssimo, que pra mim é o melhor zagueiro depois que eu vi, depois do Alex, com a camisa do Santos, é o Kaique, sem ser o Kaique Rocha, né, que também fez parte da base do Santos, saiu de graça, foi pra Fiorentina. É um Kaique com K-A-I-K-Y. É um zagueiro que o Santos tem do Sub-15, ele já tá no Sub-17, ele já defende a seleção brasileira Sub-17, mesmo tendo 15 anos de idade. Então isso é um fator que, quando um olheiro, um analista de desempenho, ele vai numa competição, ele se atenta muito para a idade do jogador. Por quê? Se ele é jovem, ele tá jogando numa categoria muito à frente da dele, é porque alguma coisa diferente ele tem. Pode vir a não vingar, mas alguma coisa fez ele estar ali. Então, assim, esse é um dos casos. O Kaique, ele jogou no futsal, né, do Santos, ele foi crescendo, é um defensor. Pra quem jogou futsal, sabe, se você é defensor, você tem que ser técnico, né? E esse é um dos outros fatores que eu cito na minha coluna. O Santos tem dois valores enormes: os ótimos goleiros que o Santos tem e a utilização do futsal como um berço para jogadores. Fez isso com o Rodrigo, fez isso com o Neymar, etc. Vários outros exemplos. E isso é bom porque você, limitando o campo de ação do jogador, você expande a mentalidade dele, ou seja, ele precisa criar novas atitudes. Isso dá certo no Ajax, que ele faz isso também, o Dinamo Zagreb faz isso, dá certo também, o Barcelona faz isso também. Então, times que usam os preceitos ou usam de fato o futsal é um grande valor, e o Santos tem isso a seu favor. Ou seja, tem coisa muito boa ainda dentro do Santos. Eu só acho que o Santos tem um potencial mal utilizado. Eu bato muito nessa tecla. É um time que poderia estar voando, justamente pela fama que tem, pela história espetacular que tem, pela identidade, querendo ou não, por mais mal utilizada que seja, que ainda tem, mas tem gente capacitada. Então, sim, tem gente capacitada que trabalha lá, tem métodos bons que trabalha lá, que é trabalhado dentro do Santos, e tem esses nomes: o Marcos Leonardo, atacante, que o Santos já conhece, o Kaique, o Ângelo, um garoto extremamente habilidoso, um canhotinho, ponta esquerda, que joga junto com o Kaique no Sub-15 do Santos, rápido, driblador, sabe criar jogada, não é aquele ponta que pega, dribla, ou às vezes pega, dribla e cruza, não, é um cara que cria jogadas. Tem o Ivonei, que pra mim é o melhor meio-campista que o Santos revelou, e quando eu falo de meio-campista, é um cara que é capaz de desempenhar N funções. Ele pode ser primeiro, segundo, terceiro homem, ele pode ser o camisa 10, ele pode até jogar como meia-direita, quase abrindo como um ponta. Então, assim, é um cara que sabe jogar em várias funções. Cara que começou no futsal também, então tem aquela velocidade, pensamento muito bom. Então, assim, são 4 nomes que acho que, assim, pro Santos tem um futuro muito grande. E, por favor, recupere o Sandri, que é outro jogador que o Santos tem de muito valor. Já não dá pra falar que ele é candidato à revelação porque ele já estreou como profissional, então eu tenho esse quê, assim, jogador que já estreou como profissional, você não pode falar que ele é revelação. No caso do Caio Jorge, por exemplo, ele já jogou no time profissional, fez gol no profissional, então ele não é mais revelação, ele já é uma realidade, entendeu? Por mais que a gente não saiba se ele ainda vai ser um grande atleta.
certo? Então, obrigado pelo espaço. Volto a repetir, é um time que tem extremo potencial, mas que fica na mão de gente que pensa pequeno ou gente que literalmente não entende o seu contexto. É um time mal utilizado com um potencial gigantesco que tem. Grande abraço, Matheus e Guilherme, a todo mundo que está ouvindo aí o projeto. Obrigado, Caio, pela participação. Foi praticamente uma aula aqui, em 1 hora aproximadamente de podcast. Um conteúdo extremamente necessário e de uma forma muito bem analisada, como você faz com os seus textos e em outros projetos que você já toca. Agradeço novamente você ter aceito participar. Acredito que só teve a agregar valor à nossa ideia de projeto, ao torcedor como um todo, que tem interesse, que sempre olha de uma maneira diferente para a nossa categoria de base, para o nosso estilo de jogo, para a maneira com que o Santos se porta dentro e fora de campo. Então acho que foi extremamente necessário tudo isso que foi dito, para a gente passar a ver de uma maneira diferente, também ver de uma maneira crítica, mas também ver com bons olhos a postura do Santos, um futuro que o Santos tem um potencial a ser explorado. E novamente só tenho a agradecer, foi uma participação espetacular. Caio, obrigado pela tua participação, por ter aceitado o convite, pela aula, por tanta informação, tanto conteúdo. É extremamente importante que a gente sempre compartilhe tudo isso, que a gente possa realmente ser a casa do Santista, que aqui o Santista tenha muita informação, que o Santista se sinta abraçado, que as coisas cheguem ao Santista, né, que ele se informe cada vez mais, saiba cada vez mais do clube e participe como peça-chave, peça fundamental da construção de um novo futuro do Santos. Muito obrigado pela audiência de todos e nos vemos no próximo episódio.